A dica de hoje está relacionada ao estado limite último em fundações diretas. Ou seja, você vai poder aplicar isso tanto em sapatas, quanto em blocos, ou então em radiers, você vai poder aplicar isso que eu vou falar para vocês. Poucos projetistas sabem, mas na análise do estado limite último, ou seja, a verificação da ruptura da minha fundação, a nossa norma brasileira, NBR 6122, ela permite duas possibilidades, certo? E particularmente nos meus projetos, eu verifico as duas e vejo qual é a mais vantajosa para o meu cliente. Então o conselho que eu dou é sempre vocês verificarem essas duas possibilidades que eu vou falar, porque uma delas pode ser mais vantajosa em termo econômico para o cliente e, consequentemente, baratear as fundações. Quais são as duas possibilidades? A primeira possibilidade, pessoal, é a gente aplicar a solicitação característica, ou seja, aquele carregamento que vem do pilar, eu não aplico o coeficiente de majoração, que é 1.4. Eu uso ele característico. E aplicar um fator de segurança global na minha resistência do solo, que é a tensão admissível daquele solo. Então, nesse primeiro caso, eu não aplico o fator de segurança, né, de majoração das cargas, ou seja, ele fica característico, e uso um fator de segurança global. A outra possibilidade é justamente eu aplicar um fator de segurança global, ou melhor, aplicar o fator de majoração na minha carga, e ao invés de utilizar um fator de segurança global na minha resistência, eu uso um fator de minoração, que é chamado γm, na minha resistência. Eu tenho essas duas possibilidades que a norma permite. E aqui eu vou falar quais são esses valores. E perceba, aqui esse coeficiente de minoração é menor do que o fator de segurança global. Por isso que a dica que eu dou para vocês é sempre verificar essas duas hipóteses, que é a mais vantajosa para o seu cliente. Então veja só, aqui é a tabela trazida pela NBR 6122, 2019, você encontra facilmente ela lá. E aqui está o coeficiente de minoração e o fator de segurança global. Perceba, aqui nessa tabela, nessa coluna, melhor dizendo, está falando sobre os métodos. Que métodos são esses? É o método que eu uso para determinar a tensão admissível do meu solo. Okay? O método racional é aquele método que a gente utiliza aquelas famosas equações de Tesarg e outras equações que são meramente analíticas, a norma chama analítica. O semi-empírico é aquele quando nós determinamos as tensões, a tensão admissível do meu solo a partir de correlações empíricas com o SPT, com o CPT ou com qualquer outro tipo de ensaio. Isso aqui é o mais usual na prática, né? Vou até colocar um sublinhado nele aqui, esse aqui é o mais usual na prática, ou seja, a gente, a partir do laudo de sondagem, a gente determina a tensão admissível do solo. E aqui a prova de carga, que no caso é a mais cara, né? A mais onerosa é a prova de carga e, consequentemente, ela vai ter um coeficiente de segurança menor. Perceba, se eu utilizar o método semi-empírico, através de SPT ou CPT, eu vou ter determinados coeficientes de segurança e se eu aplicar uma prova de carga, eu vou ter uma confiabilidade maior nos meus resultados e, consequentemente, esse fator de segurança ela vai ser menor. Enfim, isso daqui só é para explicar esse método, o método que depende dele, né, para você fazer. Mas perceba, quanto ao fator de segurança global, que é o primeiro caso, ou seja, você utilizar as solicitações características e o fator de segurança global, você tem, se utilizar um método racional, você vai ter que usar um fator de segurança global de 3. Se usar o método semi-empírico, também de 3. E uma prova de carga, aí você consegue reduzir para 2. Essa é a ideia no fator de segurança global. Ou seja, se você aplicar a sua solicitação característica na resistência, você vai minorar com esse fator de segurança global, que pode ser 3. Geralmente a gente usa 3, que é o semi-empírico. Mas depende, né? Que existem casos mais complicados que aplica-se uma prova de carga e aí, consequentemente, você vai reduzir esse fator de segurança. Agora, olhando para o outro método, ou uma outra possibilidade no qual você aplica 1.4 na solicitação, você pode usar 2.15 na resistência, também 2.15 no semi-empírico e 1.4
com prova de carga. Então perceba, uma dessas duas possibilidades vai ser mais vantajosa para o meu cliente. Ou seja, vai me dar uma solução em sapato ou um bloco muito mais econômico. Então, é muito importante que o projetista tenha isso em mente na hora de dimensionar as fundações, porque existem possibilidades de você reduzir muito ou baratear muito as fundações do seu cliente e você não faz isso. Então, essa é a ideia geral do estado limite último em fundações diretas.